Olá, queridas, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui está muito quente na Bahia, grilos e desculpe o avançado do horário. Eu gostaria de ler em Gênesis 37, que diz: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila, de Zilpa, mulher de seu pai. Porém, José trazia má notícia deles a seu pai. No 11 diz: seus irmãos o invejavam, porém o pai guardava isso no coração. Queridos, Deus ele trata das feridas que estão escondidas, né? José era novo, mas ele teve a oportunidade de curtir sua mãe durante um tempo e depois a sua mãe faleceu. A Bíblia diz que Jacó amava José, amava, mas não cuidava, amou, mas não cuidou como deveria, proteger dos seus irmãos do bullying que ele sofria, né? O que a Bíblia nos mostra? Que ele sofria, ele contava para o pai, e ele também contava para o pai o que os irmãos estavam aprontando. E isso fazia com que os seus irmãos tivessem mais raiva dele. E o pai, sabe o que ele fazia? Nada, ele guardava no coração dele, né? Tá aqui, ó, no versículo 11, seus irmãos, pois, o invejavam e seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. O pai dele não fazia nada a respeito disso. E ainda mais, expôs José ao perigo. Quem ama, cuida, protege, preserva. E o pai falou assim, ó, vai atrás lá dos teus irmãos e me conta como é que tá as coisas, como é que estão as ovelhas, né? Os seus irmãos estão junto de Siquém. Vê como tá os teus irmãos lá, me traz notícias, né? E aí ele enviou, e ele disse, sim, eis-me aqui. Era um filho obediente, José era um bom rapaz, era um bom menino. Obedeceu seu pai e foi, né? Nós aprendemos aqui que a morte de Raquel foi resultado de uma lei espiritual. Ela roubou os líderes da casa de seu pai. E quando Labão foi atrás, queridos, teve ali uma breve discussão, discutiu com Jacó dizendo que ninguém tinha furtado e tal. E Jacó, no afã da discussão, lançou um decreto que aquela pessoa que tivesse furtado iria morrer, não sabendo que ele decretou uma palavra na vida de uma pessoa que estava sob o seu cuidado, sua responsabilidade espiritual, né? Como marido, como patriarca, né? E também Raquel, ela, além de furtar, não furtarás, honra pai e mãe, ela desonrou seu pai e sua mãe. E ainda mentiu, quando o pai entrou na tenda atrás, ela sentou, disse que estava no dia das suas regras e não viu nada, não sei de nada. Então ela mentiu, ela desonrou e ela furtou. Ela desobedeceu 3 princípios que estavam ali nos 10 mandamentos, né? E nós vemos que logo depois de um tempo ela faleceu ao dar à luz a Benjamim, né? Na Bíblia, morte prematura, nós aprendemos que isso acontece por 2 motivos: maldição e martirização. No caso dela foi por maldição, né? Aleluia. A Bíblia diz que o justo viverá por muitos anos, tomará os netos nos braços, será recolhido no devido tempo, na sua velhice, florescerá e tal. Então, se não morreu de morte natural, foi por maldição, né? Bem, e depois que José perdeu a sua mãe, né, ele deve ter sofrido muito na mão dos irmãos dele, né? E o pai só guardava aquilo no coração. O amor, ele precisa ser extravasado, ele precisa ser exteriorizado e ele tem que ser uma coisa concreta, né? E Jacó amava, mas não cuidava, né? E quando ele foi lá, nós sabemos a história, jogaram ele na cova, que era um lugar de morte, de escorpião e tal. Foi vendido ao Egito, aconteceram muitas coisas até ele chegar a ser governador, né? E ele reconheceu seus irmãos quando seus irmãos desceram ao Egito para fazer a compra do alimento, né? E nós vemos o seguinte, querido, José, ele se escondeu para chorar, né?
Só que o choro dele foi um choro contido, foi um chorinho de nada, né? Sabe por que esse choro? Porque abriu feridas, dores, mágoas, ressentimento, sentimento de rejeição, sentimento de um pai que não cuidou, né? Que ele tinha ali, né? Ele era um governador, ele era respeitado, mas ele era um homem ferido, um homem amargurado. Ele tinha lembranças dolorosas dentro dele, né? E, queridos, olha só, os irmãos de José tiveram condições de sair da sua terra e ir para o Egito. E José se tornou governador, cheio de poder e autoridade. Do mesmo modo, ele podia sair do Egito e ir atrás do pai, da família, visitar seu pai, saber se o pai estava vivo, se o pai estava bem. Mas ele não foi, né? Ele não foi, porque essas feridas precisavam ser tratadas. E aquele primeiro chorinho começou a servir para abriu essas feridas, mas tinha que ser expurgada a dor que ele sentia, né? Então, logo depois, né, ele começou a se quebrantar. Aí foi o choro de verdade, ele já urrava, tanto que a casa vizinha, o palácio ao lado, todo mundo ouvia os gritos de José. Aí sim, ele estava liberando todas as dores, né, todas as mágoas, ressentimentos, sentimentos de rejeição. E só após esse choro foi que ele perguntou pelo pai, né? Foi só depois disso que ele perguntou pelo seu pai, né? Em 39 ele estava na casa de Potifar, interpretou sonhos e as coisas foram acontecendo, né? E cadê aqui no capítulo 45, quando ele se revela a seus irmãos, né? Eu sou José, vive ainda meu pai, né? Ele, no versículo 2, levantou sua voz com choro de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó também ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? Nesse momento, todas as feridas estavam sendo tratadas. Isso significa que José esqueceu? Não, ele passou o resto da vida com aquelas lembranças. Mas a partir do momento que ele se abriu, liberou perdão, ele recebeu o quê? Vida, né? Porque nós só podemos receber o perdão de Deus se nós perdoarmos, né? Foi expurgada toda dor, todo ressentimento que José tinha guardado, né? Se você diz eu perdoo, mas ela lá, eu cá, queridos, isso fica assim. E se Jesus falasse isso para nós? Eu te perdoo, mas, né? Você fica aí. Perdoar é reconciliar, é derrubar muros e construir pontes, né? Para que nós tenhamos um caminho de volta, como voltar, né? Perdoar não é que a gente não vai sentir a dor, a gente vai sentir a dor sim, só que de uma maneira diferente agora, né? Jesus na cruz, ele sentiu dor, ela subsistiu, mas não impediu Jesus de perdoar. Glória a Deus por isso. Nós não teremos amnésia, Deus não vai tirar minhas memórias, ele vai curar as minhas lembranças, as minhas memórias. Glória a Deus por isso. Lembramos para não esquecer do grande resgate do amor de Deus. Perdoar é obedecer, é uma ação. Posso beber sem estar com sede, fazer uma ação sem vontade, mas com decisão. Deus não nos faz lembrar para trazer jugo, mas para tirar de nós as muralhas que estão no nosso coração, que precisam ser derrubadas, né? E essas muralhas impedem que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Entregue hoje a dor do abandono, do abuso, da rejeição, né? E agora, aqui, né? Pare de fungar. Chegue na presença do Senhor e urre, grite mesmo, né? Perdoe agora, aqui. E depois construa as pontes para que você tenha o seu caminho de volta. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a construir pontes, ó Deus, para que possamos ter para onde voltar para Ti, para os Teus braços, que possamos perdoar para sermos perdoados, ó Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo minhas irmãs que estão me ouvindo agora, Senhor. Que elas possam, Deus, deixar a ferida abrir para tirar todo o mal, toda a sujeira, todo o sangue pisado, todo o pus. E que ela seja limpa com o bálsamo que vem do Senhor. Que o Senhor possa limpar tudo, meu Deus, para a glória do Teu nome. Seja curada, seja livre e construa pontes para a glória do Pai. Deus a abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.